Tiago Freitas, nutricionista, nosso convidado de hoje. Obrigado pela participação aqui no podcast do Visão. Gratidão, Uda, é uma honra estar aqui hoje falando sobre temas relevantes. Obrigado a você que está nos assistindo e vamos embora fazer esse bate-papo bem bacana. Obrigado pelo convite mais uma vez e tamo junto. Vi que o currículo do cara é gigante. Tem formação e especialização em neurociência, é isso? Isso, eu tenho um mestrado em neurociência pela Universidade Federal de Pernambuco. E, enfim, além de outras formações complementares, na própria nutrição, nutrição funcional, nutrição esportiva, formações em nutrição comportamental, que hoje me auxiliam a conseguir alcançar mais vidas. É muito bacana. Como é que funciona a neurociência na nutrição? A neurociência na nutrição, ela participa muito, dita muito o nosso comportamento. Nós somos feitos por comportamento. E a alimentação está diretamente ligada com o comportamento, né? Existe uma frase que é muito clichê, que a gente é o que a gente come. Sim. Mas entre a gente e a comida, existem as decisões que a gente faz. Muitas vezes existem as emoções, aquilo que a gente sente. O alimento ele não é só um aspecto ligado à caloria, a nutrientes. Tem um papel afetivo, tem um papel social. E a neurociência ela aborda esse comportamento, né? Então, o comportamento ele dita muitas nossas escolhas. E daí é dessa forma que a neurociência ela está diretamente ligada com o comportamento alimentar, com a nutrição, com as escolhas alimentares. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar essa relação. Entendi. Então, no caso, vai além do nutricionista, o seu trabalho vai além do nutricionista que vai passar uma dieta e entregar para o paciente. Você vai tentar entender o que é que está por trás do comportamento dele para que ele coma, sei lá, fora do horário, um Big Mac, um hambúrguer, uma pizza. É nesse sentido que a neurociência vai trabalhar no comportamento dele? Udi, justamente. Eu sempre falo que eu não atendo pessoas que simplesmente mastigam e comem. Eu atendo seres humanos. Pessoas que carregam consigo histórias, desafios, dilemas, crenças. Então, entender do ser humano me ajuda a alcançar de forma muito mais poderosa aquela pessoa. Quando a gente compreende o ser humano, quando a gente tem empatia, a empatia não necessariamente é concordar com tudo que a pessoa ela fala, mas a empatia está ligada com você entender o que o outro ele fala, o que o outro passa. Então, a neurociência, entender comportamento humano, me ajuda a identificar quais são as limitações que muitos pacientes enfrentam. E, desse sentido, auxiliá-los entregando ferramentas, meios, caminhos. E não só isso, fazer com que as pessoas também percebam como é que elas podem melhorar. Porque eu, como nutri, eu não dito o que a pessoa ela deve fazer. O meu papel é ajudar, é orientar, é guiar, provocar, fazer com que as pessoas percebam, poxa, tal escolha, tal decisão, ela pode ser mais assertiva. Nisso aqui eu preciso melhorar. Isso faz sentido para mim. Eu não dito regra para ninguém, mas eu acho que entender sobre o comportamento humano é um diferencial que não só um nutricionista ele deve dominar, mas qualquer profissão que lida com pessoas, seria interessante que esse profissional ele se despertasse a entender sobre o comportamento, a entender sobre o ser humano. Então, quando a gente aplica e vive uma nutrição mais humanizada, a gente consegue impactar de forma mais poderosa. Eu não transformo vidas, mas eu sempre falo, eu sou um instrumento de transformação. Uma nutrição integrativa, como já existe a medicina integrativa, né? Isso. Muito bom. Como é que tu vê essa questão de comportamento humano? Como é que tu vê... Hoje com a internet a gente está vendo muitas bolhas sendo criadas, né? Sim. E existe uma certa bolha que valoriza e vangloriza a obesidade. Como é que tu enxerga essa bolha? Você esse é um tema, Udo, inclusive muito polêmico, né? Porque hoje existe muita romantização da obesidade. É um desafio, é um paradigma a gente levantar a bandeira da aceitação, mas ao mesmo tempo não minimizar os riscos que a obesidade ela traz para a saúde das pessoas. Porque a obesidade ela deve ser encarada como uma doença. A obesidade ela não é resumida apenas a um excesso de peso. É uma doença que traz várias outras repercussões negativas para a vida do indivíduo. Ao mesmo tempo, ela não deve ser vista de forma estigmatizada, muito menos discriminatória. É fundamental você ter o acolhimento, porque para que a pessoa ela possa vencer a obesidade, ela não vai vencer de forma instantânea. E se a pessoa também, ela mesmo enfrentando a obesidade, ela não aprender a se amar,
como ela é, identificar os valores dela, talvez ela passe por um processo muito mais, como é que eu posso falar? Um processo onde ela sofrerá muito mais ao longo dessa jornada. Então é um dilema. Você ao mesmo tempo se amar sem romantizar um problema de saúde mundial, global, que é a obesidade. É a sexta maior causa de mortes no mundo. Então, assim, é uma doença que de fato gera consequências a nível global e também individual. Um indivíduo que enfrenta a obesidade enfrenta sérios desafios na sua qualidade de vida, na sua saúde como um todo. Então, você como um neurocientista, posso dizer isso, Sim, né? Você é sim. um mestre em neurociência. É, como tu enxerga que as pessoas, você vai no perfil de algumas pessoas dessas que romantizam, Sim. e tem muita gente lá que fala, você é linda, é isso aí mesmo, tem que ser assim. Por que essas pessoas aplaudem tanto a obesidade? Será que é porque é mais fácil ela se aceitar ali sendo obesa, né? Porque, como o senhor falou, é Sim, difícil deixar de ser obeso, né? sim. Sabe que é mais fácil ela ser obesa e ver as pessoas aplaudindo ela. Como é que funciona isso na cabeça ali das pessoas? É, é desafiador, Woody, porque a gente muitas vezes não consegue identificar o que se passa na cabeça das pessoas, mas a gente pode levantar perguntas. Talvez, dentre os questionamentos, pode ser um desses que você levantou. Enfrentar a obesidade é desafiador. E talvez viver uma dinâmica de aceitação sem transformação é muito mais fácil, porque Sim. vencer a obesidade, o tratamento da obesidade, ela envolve compromisso. A obesidade é uma doença multifatorial que vai envolver muita coragem, determinação. Mudar, venhamos e convenhamos, não é fácil. Então imagina você estar num grau de obesidade grau 3, precisando mudar hábitos, padrões de comportamento. Não é tão fácil. Então, talvez, de repente, essas pessoas elas encarem essa mudança como algo desafiador, então é muito mais fácil manter um padrão. Talvez, realmente, essas pessoas elas convivam com pessoas que também enfrentam a obesidade e vê a repercussão negativa que a mídia, o padrão de beleza estabelecido pela mídia, ela gera nas pessoas com obesidade, porque a gente também não pode negligenciar isso. O padrão de beleza vendido hoje nas redes sociais gera muito sofrimento e não estar dentro desse padrão. Até para quem não é obeso, né? Justamente. Então, assim, eu não consigo te dizer o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas são questionamentos que podem levantar, né? Mas eu acho que no final das contas, eu acho que reconhecer, se olhar e a partir disso fazer escolhas, eu acho que é um papel fundamental na dinâmica de evolução, na dinâmica de melhora na qualidade de vida. Eu acho que a obesidade, ela, inclusive, não deve ser encarada apenas como um parâmetro estético, mas um parâmetro de qualidade de vida, um parâmetro de saúde. E a partir do momento que a minha saúde, que a sua saúde, que a saúde de uma pessoa ela é afetada, ela deve ser sim enxergada de uma forma especial e relevante. Com certeza. Antes de a pessoa chegar a ser obesa, ela pode ser diabética também, né? É um Sim, assunto que a gente ali no corredor, antes de começar a gravar, sim. estava comentando, né? Vamos falar um pouquinho sobre a diabetes, né? É só gente obesa ou gordinho que pode ser diabético, ou uma pessoa magra também pode ser diabética? Uhum. Tanto a obesidade como a diabetes, ela faz parte de um grupo de doenças metabólicas. Doenças muitas vezes crônicas. Diabetes tipo 2 é uma doença também crônica, ela surge com o tempo em alguns casos. Então, essas doenças elas têm total relação. Um indivíduo que é obeso, ele é muito mais predisposto a desenvolver a diabetes, em especial diabetes tipo 2, que é uma diabetes que está ligada com um quadro de resistência insulínica, que surge essa resistência, né? A insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que faz com que a glicose oriunda pela alimentação, originada pela alimentação, ela consiga acessar o interior das células. Então, indivíduos obesos, eles são muito mais propensos a desenvolver não só a diabetes, mas várias outras doenças crônicas. Eu costumo falar com muitos pacientes que a obesidade é a doença mãe de várias outras doenças, porque a obesidade ela gera vários outros desequilíbrios a nível sistêmico que predispõe o indivíduo ao surgimento de várias outras doenças, entre elas a diabetes também. Artrite, artrose também. Também, também. Porque a obesidade é uma doença inflamatória, é uma doença pró-inflamatória. O indivíduo obeso ele tem muito tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido metabolicamente muito ativo.
As pessoas pensam que não, que o tecido adiposo só acumula, não, mas é um tecido metabolicamente ativo, que participa do funcionamento de vários hormônios, da secreção de várias moléculas, dentre elas as citocinas pró-inflamatórias. Então, um indivíduo que está em obesidade é um indivíduo muito mais inflamado, mais predisposto a dores crônicas, né? E, enfim, até mesmo esse quadro de inflamação tem total relação com a diabetes tipo 2, porque uma das citocinas elas participam nesse processo de resistência insulínica. Acidente vascular cerebral também, né? Total, total. Porque, enfim, é um. Insuficiência respiratória. Também, também. Então, assim, eu vejo, geralmente, quando eu recebo um paciente no meu consultório, a obesidade dela nunca está sozinha. Ela sempre está associada com algum outro quadro de fibromialgia, de dores crônicas, de outras doenças como a hipertensão arterial sistêmica, dentre várias outras dinâmicas. Então, assim, quando a gente fala, como eu te falei anteriormente, quando a gente encara a obesidade como um problema de saúde público que predispõe várias outras doenças, a gente está encarando essa doença com dignidade, a gente eleva a qualidade de vida da pessoa. A pessoa realmente se sente mais disposta, menos cansada, menos fadigada, com menos dores, mais leve, mais feliz, sabe? Com certeza. É, eu tô um pouquinho fora do peso, mas assim, quando eu Tá volto, magra, estranho. quando eu volto para academia, que eu Sim, começo a malhar um pouquinho, eu já me sinto, imagina uma pessoa que está ali pesada, né? É, sobre os seus cursos de nutrição, né? Você falou que é professor também, né? Que dá aula. Como é que sim, funciona sim. os teus cursos? Rapaz, atualmente eu tanto dou palestra a eventos a nível tanto regional como nacional também, como também hoje eu participo, eu tenho uma imersão que eu criei, chamada Imersão Emagrecer, Hum, onde eu trabalho, busco trabalhar com os pacientes, com as pessoas, de forma geral, para o público em geral, não só aspectos ligados à nutrição, mas também à mentalidade, a comportamento, como também hoje eu tenho um método, um programa de emagrecimento, chamado Desafio Motivação, Desafio de 21 Dias, o qual nós já estamos na quarta edição, que onde massa. já ajudei centenas de pessoas a emagrecerem de forma diferente. Falo diferente porque eu busco alinhar três pilares básicos que para mim são fundamentais para um estilo de vida saudável, que é a mente, o corpo e o espírito. Nós somos seres integrais, como você falou. Então, nós não devemos nos enxergar de uma forma segmentada. A partir dessa tríade, a gente realmente, quando a gente olha de forma digna para cada pilar dessa tríade, a gente vive uma vida mais plena, mais feliz. E é justamente isso que eu busco trabalhar no desafio motivação. E, enfim, é um desafio que eu adoro fazer, porque não é só mais um desafio super restritivo. A pessoa, ela, de fato, sai desses 21 dias com uma nova percepção perante a alimentação, perante si mesmo, perante a vida. É muito massa. Qual o maior desafio para você conseguir colocar uma pessoa ali dentro do eixo da nutrição? É esse da neurociência, é por isso que tu estudou a O neurociência. maior desafio, acredito que sejam as emoções e o comportamento. Hoje, sempre quando eu falo assim, uma das perguntas ou de que eu busco sempre questionar os meus pacientes, inclusive na minha anamnese, quando o paciente ele chega, geralmente eu envio um questionário pré-consulta, mas alguns questionamentos eu busco fazer cara a cara com a pessoa, e esse questionamento que eu sempre faço é: hoje, qual é o maior desafio que você enfrenta? O que é que está entre você e o seu objetivo, aquilo que você deseja? Geralmente a gente enxerga, eu identifico as emoções, o comer emocional, o desânimo, o comportamento como um todo. Então, Ah, hoje eu estou estressado, eu vou comer um isso. pouco. Rapaz, assim, como eu te falei, o comer ele é muito emocional. Ah, A gente muitas vezes lida com o nosso problema comendo. A gente comendo. vem com esse padrão de comportamento ao longo da vida. Então, as pessoas muitas vezes, quando vão tentar mudar, essa tentativa, ao se deparar com essa tentativa, ela muitas vezes é arrastada nesse antigo comportamento. Porque o comportamento não se muda de um dia para a noite, de uma hora para outra. Então, esse eu considero também um dos principais desafios, os comportamentos, os hábitos que nós mantivemos ao longo da vida e ter paciência, coragem, decisão, humildade. Humildade é muito importante. Você reconhecer que está enfrentando por aquele problema, enfrentando aquilo, buscar ajuda, reconhecer as falhas. Eu acho que quando a gente realmente se vive dessa forma, esse é o diferencial. Mas esses desafios são muito recorrentes. As pessoas às vezes não conseguem
buscar essa ajuda, ter essa humildade. Então, é uma dinâmica que vai requerer muito esforço, dedicação e vontade. Como é que tu faz para os teus pacientes conseguirem ter essa mudança de vida? Porque assim, aparentemente é fácil É, o nutricionista chegar e dizer, ó, você tem que se alimentar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Seria muito fácil se o paciente chegasse e cumprisse o que o nutricionista passou. Mas total. isso não é a verdade. A verdade é que dificilmente ele vai conseguir cumprir ali. Qual técnica tu usa? O que é que tu ensina a teus alunos também? Assim, só dá um spoilerzinho, né? Sim, o spoiler. Um spoilerzinho para que o nutricionista que esteja assistindo a gente saiba, e também até o Sim. paciente de algum nutricionista consiga alcançar aquele objetivo que parece fácil, mas não é. Woody, a consulta, o contato com o paciente, ele não começa na consulta. O contato com o paciente começa antes da consulta e continua após consulta. Então, acho que o diferencial que hoje eu busco ter no meu trabalho é conhecer o paciente antes da consulta e estabelecer uma forma de contato com ele pós-consulta. Por isso que eu sempre falo, eu não vendo inclusive consulta. Eu vendo acompanhamento, eu trabalho com acompanhamento, eu busco acompanhar o paciente. Eu não sou um prescritor de dieta. Porque assim, muitas pessoas inclusive são frustradas com a nutrição ou até mesmo têm estigma com o nutricionista, porque vai lá, pega uma dieta, não tem um suporte adequado pós-consulta e daí não tem adesão, não tem esse cuidado. Claro que eu sempre falo, eu também não sou babado de paciente, mas eu acho que quando você está ali disposto a fazer a diferença, é preciso sim ter uma entrega além de uma consulta. E é isso que eu busco fornecer. Tanto eu como a minha equipe, a gente busca acompanhar de forma periódica os nossos pacientes, identificando, dando suporte, vendo aquilo que ele está enfrentando de desafio, estando ali, junto com o paciente, acompanhando, direcionando, monitorando, inclusive, biomarcadores que estão ligados a esse processo evolutivo dele. Interessante, interessante. Eu acho que casa muito bem com a doutora Bruna. Sim, Doutora Bruna Alessandra, que esteve aqui, que ela faz a medicina integrativa, sim, de acompanhar, que ela vai nas casas dos pacientes dela, ela conversa, conhece. Eu acho que todo mundo que trabalha com a área de total. saúde tem que ter esse olhar É o humanizado, né? contato, é o contato com o paciente. É o contato. Eu busco ter esse contato. Eu chamo meus pacientes de amigos. Vem cá, amigo, vamos ver, vamos, o que é que tá? Fala comigo a verdade. Então, quando o paciente ele cria esse vínculo com você, ele se abre, ele se permite, o processo ele flui. Então, estabelecer essa conexão é fundamental. E aí a gente volta para aquele primeiro tópico. O comportamento, a mente, a conexão, as emoções, o vínculo, a humanização. É fundamental na nutrição, no meu ponto de vista, principalmente. É fundamental ter humanização. Eu acho que entender de comportamento humano, quando um nutricionista, inclusive, ele entende de comportamento humano, ele consegue atuar nas demais especialidades da nutrição de forma muito mais poderosa, antes mesmo da gente dominar a nutrição esportiva, a nutrição ecológica. A nutrição materno-infantil é fundamental a gente entender sobre comportamento humano. Comportamento. O que é que dita o comportamento? Como é que se dá a mudança de comportamento? Como é que a gente pode ajudar e guiar o paciente nessa jornada de mudança de comportamento? Porque isso é que vira o jogo. É você entender sobre o comportamento. E a partir disso, ir orientando, guiando, acolhendo, sem julgamento. Eu sempre falo, a nutrição não cabe espaço para julgamento. Somos seres humanos, Woody. Eu tenho falhas, eu acredito que você também tenha falhas, Com você daí certeza. também deve ter falhas. E quando a gente entende isso faz toda a diferença. É viver uma nutrição sem julgamento, com acolhimento, com empatia, mas também com estratégia. Com certeza. Na graduação de nutrição, vocês têm cadeira de psicologia para estudar? Temos. Assim, se eu não me engano, eu paguei durante a graduação de nutrição uma cadeira de psicologia, se eu não me engano, psicologia aplicada à nutrição, que é importante. Mas a graduação é um fragmento de vários conteúdos. Eu acho que, inclusive, 4 anos não dá para a gente poder captar tudo que o mundo da nutrição ele tem a fornecer, até porque é uma ciência que se atualiza o tempo todo. Sim. Mas eu acho que faz muita diferença, eu acho que já abre portas assim, quando a pessoa, não, o estudante, ele, poxa, abre portas, mas eu acho que é preciso você buscar sempre mais, sempre mais. Foi daí que veio a tua intenção de fazer o mestrado em neurociência, né? Rapaz, o mestrado em neurociências eu acho que foi o que me escolheu, sabe? Na minha jornada na nutrição, na verdade eu não ingressei na nutrição
para atuar como nutricionista, por incrível que pareça. Minha primeira formação foi em biologia, eu sou formado em biologia, sou biólogo de formação pela UPE. Só que na minha formação, na época, eu não consegui ter uma boa construção acadêmica. A faculdade não tinha muitas monitorias, muitos programas de pesquisa, então meio que eu não tinha um currículo um pouquinho defasado que não me permitia concorrer a um programa de mestrado. Então, falei, caraca, eu tenho duas opções. Ou eu faço uma graduação que de repente vai me ajudar a construir um currículo para que eu possa tentar um mestrado, ou sei lá, eu pensei na época em medicina, porque medicina, pelo menos na minha época, era uma profissão super próspera, então, caraca, eu tenho que dar certo na vida, não posso parar aqui. E daí eu ingressei em nutrição, almejando construir esse currículo, e de fato, Udi, eu vivi essa jornada. Eu me lembro que chegava na faculdade de manhã cedo, saía de casa às 5 da manhã, quando não dava aulas, porque eu passei período sem dar aula à noite, eu às vezes voltava às 11 da noite, né, no último ônibus da prefeitura da minha cidade. Ah, tu dava aula em quê, enquanto tu estava estudando Então, nutrição? porque eu sou formado em biologia, eu sou professor. Tu Então, dava desde os meus biologia. 17 anos eu dou aula. Desde os Ah, 17 anos eu estou em sala de aula, então eu tenho mais de 10 anos de sala de aula. E daí, durante a graduação, consegui ter algumas oportunidades, contratos temporários que me permitiam dar aula à noite. Só que nem sempre surgia, né? sim. Porque aula à noite é algo muito disputado, não tem. Então, quando vinha a graça para mim, meu amigo, meu Deus, tenho que dar aula para ter um dinheirinho. Professor, apesar de não ganhar muito, aquele pouco dinheiro fazia diferença para mim. Mas assim, então como eu estava te falando, vivi a carreira acadêmica e dentre os grupos de pesquisa, eu ingressei num grupo de pesquisa ligado a comportamento, a transtornos alimentares, a insatisfação com a imagem corporal. Eu pesquisei muito isso, sabe? Tanto nos meus projetos de pesquisa de iniciação científica, insatisfação com a imagem corporal, no meu TCC, no Como meu seria isso? mestrado, Insatisfação com a imagem. insatisfação com a imagem corporal, o é o seguinte, é quando o indivíduo ele se torna insatisfeito com a sua imagem, ele tem uma percepção da sua imagem que gera um sentimento de insatisfação, porque ele identifica um padrão de imagem idealizado que ele considera como ideal, e ao se deparar com aquele ideal, se vendo com a percepção atual que ele tem, isso gera um tipo de sofrimento. Então, esse tipo de sofrimento, esse tipo de sentimento pode ser considerado uma insatisfação. Então, essa insatisfação com a imagem corporal, ela pode se resumir a apenas uma insatisfação, mas pode até mesmo desencadear outros transtornos, como transtornos alimentares, anorexia, bulimia, vigorexia, outros distúrbios de saúde mental também. Tá? Existe uma associação muito próxima entre a insatisfação com a imagem corporal e ansiedade, depressão. Então, assim, é um tema muito complexo, muito atual, muito recorrente durante a pandemia, porque foi um período onde as pessoas passavam muito tempo em casa, ociosas, teve muita mudança a nível de composição corporal. E daí a associação com N outros aspectos, N outros distúrbios. Então, é um tema muito relevante. E, inclusive, pesquisar sobre isso, eu acho que fez com que eu tivesse uma prática na nutrição muito mais acolhedora. Porque também esse é um dos principais motivos que as pessoas vão ao consultório de nutrição. Porque não estão felizes com a sua aparência, com a sua imagem. Então, assim, isso me ajuda muito a poder conduzir, a poder lidar com essas pessoas e ajudá-las nessa mudança física, mas também de autoimagem, de autopercepção, de reconhecimento dos seus valores, porque a gente não se resume apenas a um corpo, né? Como falei, mais uma vez friso, nós somos seres integrais. Sobre a anorexia, né? Que eu toquei nesse assunto e aí fiquei pensando que a gente falou sobre a obesidade, né? E a anorexia vai meio que para um lado completamente oposto, né? A pessoa não quer comer, quer ficar magra e ela ela se enquadra ali, né? Pelo que eu entendi essa não aceitação, né? A pessoa está se vendo extremamente magra e está achando que ainda não está magra o suficiente. Sim. Ela, são lados opostos, a obesidade e a anorexia. Sim. Mas será que teria alguma congruência aí no comportamento entre esses dois lados opostos? Ambas doenças, elas envolvem mudança de comportamento, né? Ambas doenças estão ligadas a emoções. São formas distintas de se perceber, são formas distintas de se encarar. A anorexia é uma doença muito complexa.
A anorexia, assim como a obesidade, ela envolve uma equipe multidisciplinar. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que enfrentam anorexia, inclusive, Woody, para que o tratamento de anorexia ela seja um tratamento eficaz, o nutricionista, por exemplo, ele precisa ter aprimoramento para poder lidar com a anorexia. Não é qualquer nutricionista que faz um pós em nutrição comportamental, que é o aprimoramento entregue pela Ambulim. Então, se um nutricionista ele não tem essa aptidão, primeiro ponto, tende a levar esse paciente para o fracasso ainda mais. E além do nutricionista, é fundamental uma rede de apoio, porque é uma doença muito complexa, que envolve percepção, que muitas vezes, inclusive, envolve delírios e alucinações, ouve vozes. É algo tão, sabe, é complexo, mas que envolve mudança de comportamento, porque vai requerer. Às vezes sim. Caramba. Às vezes sim. Ideação suicida. Ideação suicida. Forte relação com a ideação. A pessoa, às vezes, ela é tão insatisfeita, Woody, com a sua imagem, gera tanto sofrimento se deparar. É uma destruição de imagem, às vezes, tão grave que a pessoa ela sofre muito e a vontade dela, infelizmente, tirar a vida. Isso, tirar a vida. Por isso que é um problema também de saúde pública que deve ser encarado. Né? Então, tivemos recentemente o Setembro Amarelo. É uma pauta, assim, às vezes tem uma relação um pouquinho mediática, mas é importante se frisar, porque a saúde mental é algo que deve ser encarado com seriedade. A doença realmente, eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha adolescência, a doença do século vai ser a profissão do século vai ser os psicólogos Psicologia. e tal. E de fato a gente já está vivendo isso. Total. Toda doença tem algum vínculo com problema mental, né? Toda doença, infelizmente, a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Essa tua fala, inclusive, me lembra de um fato que eu sempre, às vezes, eu brinco com um paciente. O paciente vem para o meu consultório, ele acha que vai sair com plano alimentar, mas ele vai sair com orientação para procurar um psicólogo. Porque, de fato, o que ele precisa não é só uma dieta, mas o suporte emocional. Então, as emoções, eu sempre falo, eu faço terapia. E não tem estigma nenhum. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Todos nós temos dores, traumas, feridas que precisam ser reconhecidas, enxergadas. E quando a gente vive essa jornada de olhar para quem a gente é, esse autoconhecimento, velho, isso vira o jogo. Faz muita diferença. E a terapia ajuda a pessoa a falar algo que às vezes você não falaria para um familiar, para um amigo. Você está falando ali para um profissional que vai manter sigilo. Sim. E vai entender e vai buscar ali reconhecer, fazer você entender melhor o seu problema. Acho que é por isso. E dar os melhores conselhos. Eu brinco com a minha psicóloga, que ela é minha melhor amiga paga. Porque além de me ouvir e me acolher, ela me dá as melhores orientações, ela me ajuda a me perceber e me ajuda, inclusive, a fazer com que eu seja também o melhor conselheiro. Porque com o tempo de terapia a gente também acaba se tornando o nosso melhor conselheiro. Afinal, eu acredito que a gente e deve ser o nosso melhor amigo. Você. A gente precisa ser o nosso melhor amigo. Nutrição versus inteligência artificial. Nossa. Né? Como é que você enxerga isso? Eu já vejo que você é um profissional diferenciado por conta da humanização, né? Sim. Mas os profissionais de nutrição que ainda não têm essa integração, essa humanização, que são simplesmente passadores de receita de gourmet, você acha que a profissão pode tender a cair com a inteligência artificial? Como é que você vê esse novo mundo? Inclusive, falando sobre isso, eu estava hoje vendo uma lista de filmes e a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas existe um filme, eu não cheguei a assistir, inclusive está na minha lista, sobre inteligência artificial de 2001. Eu não me recordo. O nome é Inteligência Artificial. Inteligência Artificial. Então, o tema é muito recorrente hoje, mas esse tema já se vem... É o de uma criancinha que é robô? É o de uma criança, alguma coisa assim. Uma capa azul. Que é um menininho que ele tem um ursinho. É ótimo esse filme. Eu não assisti, eu preciso assistir. É muito bom. Mas, assim, é algo que não é de hoje. Uhum. Mas... Exterminador do Futuro, já falava nisso. Sim. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, eu uso inteligência artificial. O ChatGPT me ajuda muito. Mas eu Quem não usar vai ficando para trás. Mas além desses ganhos, né, de respostas imediatas, de soluções imediatas, às vezes existem algumas problemáticas. Às vezes a inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, ele não traz dados apurados.
Falo porque até mesmo quando a gente vai pesquisar algumas informações, a gente vai ver a referência dessas informações, são referências criadas. Então não é uma referência bibliográfica, Catalogada mesmo. catalogada, ajustada, correta. Além disso, a gente vai perdendo o poder criativo que a gente tem e, acima de tudo, acredito que a inteligência artificial ela não substitui a humanização, Não, de forma alguma. o sentimento que a gente sente. Nas minhas consultas, eu sendo bem honesto contigo, eu me emociono com os pacientes. A gente há uma conexão, sabe? É uma conexão que é energética, a gente sente, o paciente sente aquele momento, os pacientes falam, Tiago, cheguei aqui mal, mas só de chegar aqui na tua sala, eu já me sinto bem. Então, eu acho que isso, inteligência artificial nenhuma é Exato. capaz de substituir. E, inclusive, como você mesmo falou, eu reforço com essa fala que eu vou dizer, um profissional que se atenta a esse âmbito de conexão, de comportamento, naturalmente será um profissional que vai se destacar no mercado de trabalho. Porque eu acho que a humanização é um diferencial. Inclusive, essa humanização ela não veio da nutrição. É o que desde a minha prática como professor, se algum aluno meu assistir esse podcast sabe que as minhas aulas, a nossa conexão não era simplesmente transmissão de conteúdo. Conexão humana mesmo. É chamar o aluno pelo nome, é perguntar como é que ele tá, é dizer assim, ó, tu não tá bem hoje não, né, cara? Sabe? E foi algo que eu também não tinha no início da minha prática docente, não. Inclusive, eu tinha muito era medo de chegar nos alunos, né? Às vezes tem aquele receio, aquele aluno que era mais danado, ou envolvido com, enfim, com algumas outras dinâmicas que não vale a pena ser faladas aqui, mas eu acho que essa conexão que faz a diferença. Inclusive, eu vi isso na minha sala de aula. Um aluno, após estabelecer essa conexão, o aluno conseguia ter muito mais rendimento em sala. Então, um profissional que domina de comportamento, que busca entender o ser humano, naturalmente é um profissional que vai se destacar no mercado de trabalho. Eu acho que qualquer profissional daqui para frente ele tem que tentar olhar para si mesmo e ser mais humano, porque Sim, senão realmente a gente pode, qualquer profissão no mundo pode. Elon Musk já disse que no futuro ninguém vai ter emprego, só vai trabalhar quem quiser, né? Mas sim, não sei se é uma viagem dele, mas eu sim, acho que o que vai fazer diferencial da gente é a gente ser o mais humano, sim. porque a máquina ali, a inteligência artificial, ela não consegue, ela acho que está bem distante ainda de a gente conseguir fazer isso. Ô, Udi, mas assim, eu acho, não sei se você concorda comigo, que atualmente, inclusive, já se tem uma melhor evolução das pessoas em relação à humanização, Sim, à inteligência emocional, a se olhar. Essa geração, que a gente, eu acho que é da mesma geração, eu tenho 31 anos, tu tem tenho quantos anos? 34, tô um A pouquinho gente é mais da velho. mesma geração. Essa nova geração, não sei, tem geração Z, eu não sei muito bem, A não Z, domino a Z bem. é abaixo de A 20. atual geração, ela já é muito mais atenada a essa dinâmica emocional. Então, só de ver isso, já me desperta assim, uma esperança muito grande de transformação. Isso é incrível demais. É, é, as pessoas costumam criticar muito a geração Z, né? Sim. Mas foi um bom elogio que você fez e também o presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival de Holanda, que veio aqui também. E eu sou um crítico da geração Z, mas sei ver as qualidades deles, mas ele fez igual a você, fez elogio à geração Z, né? E essa é mais A uma. minha geração era do engolir o choro. Hoje a É, geração é expressa seus sentimentos, suas emoções, não é, reprime. Então, é. eu acho que hoje a galera consegue falar mais o que sente, ou quando não, busca esse suporte para poder expressar o que sente. É verdade. E vamos ver como vai ser as próximas Vamos gerações, ver, né? Depois vamos da ver. Z aí, né? Eu fico meio preocupado, né? Porque É, o mundo tá ficando, tá. não por culpa da geração Z, Não. mas por culpa dos adultos mesmo, É. das guerras que estão acontecendo, né? É, tem mais alguma coisa que você queria abordar aqui para conversar com a gente aqui, que você queria trazer de alguma especialização que você fez? Rapaz, primeiramente eu agradeço muito por esse espaço. Eu acho que trazer a nutrição, debater sobre a nutrição humanizada, ela faz toda a diferença, né? É realmente enxergar o ser humano como ele de fato é, uma nutrição que simplesmente não se baseia a caloria, hoje eu estava falando até no meu Instagram sobre isso, a caloria, a percentual de gordura, mas olhar de fato como é que anda a nossa performance cognitiva, o nosso desempenho. Hoje eu tenho buscado muito de trazer muito a nutrição para alta performance, para a nutrição voltada para a performance cognitiva.
A nutrição é que vai realmente fazer com que a gente consiga alcançar melhores resultados na vida, a nível emocional, a nível cognitivo, a nível de energia, a nível de produtividade. Inclusive porque hoje nós somos uma geração a qual a gente busca ter desempenho no nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, num estudo, numa dinâmica de concurso. Então, eu busco hoje muito também olhar a nutrição e trazer mais, pesquisar mais e debater mais também a nutrição voltada para alta performance, a performance cognitiva, que tem total relação com a minha formação em neurociência, né, a minha formação em ciência do comportamento e neuropsiquiatria, mas que assim, a gente vai sempre se apaixonando. A gente, poxa, gostei dessa área, mas assim, tem essa outra área também que está me chamando a atenção e a gente vai mergulhando, debatendo, partilhando, construindo novos conceitos e também transmitindo e aplicando na nossa prática, nas palestras, com as pessoas. Quem quiser fazer teu curso, como é que faz? Rapaz, eu acredito que agora em novembro, não sei se vai ser, hoje especialmente esse podcast vai pro ar, mas agora em novembro eu abri vagas para mais uma turma do Desafio Motivação. Esse desafio onde a gente busca alinhar essa tríade corpo, mente e espírito. Talvez nós tenhamos uma repescagem agora em dezembro, ainda não sei. Mas é só me acompanhar nas redes sociais. É presencial ou é online? É online, mas a gente busca fazer um fechamento com a imersão presencial. Tá? Inclusive, no começo do próximo ano, a gente tem tudo para acontecer. Mais uma imersão do emagrecer. É um dia todo de muita partilha, de muita emoção, de muita ferramenta, de muita dinâmica. Mas aí me acompanhando nas redes sociais, @Thiago Freitas com Z, porque o Thiago Freitas com S foi na minha frente e Alguém pegou? pegou meu arroba, mas Thiago Freitas com Z, vai lá que certamente na bio, no link da bio, vai ter informações para que você possa conhecer o meu método, conhecer minha forma de trabalho, de repente os meus programas de acompanhamento nutricional. Então vai lá me seguir, @Thiago Freitas com Z, que você vai ter acesso aos programas, aos meus produtos, mas acima de tudo também muito conteúdo gratuito. Então, se você quer aprender sobre nutrição, enfim, vem com a gente. Durante todo o programa estava aparecendo a barrinha aqui com o seu nome, também está aparecendo pronto, aqui. segue aí, tá aqui embaixo, galera. @Thiago Freitas com Z. Olha, Thiago, o espaço aqui da Visão está aberto para você vir trocar uma ideia aqui sempre. Quiser trazer algum convidado seu aqui para você conversar sobre algo sobre nutrição, algum tema específico que eu não vá conseguir desenvolver, você pode trazer. As portas estão abertas aqui para você trazer informação da nutrição para a gente ter uma sociedade mais saudável. Total. E como falo mesmo, o slogan de vocês é enxergar além das manchetes. Isso tem tudo a ver muito com aquilo que a gente debateu aqui. Então, muito feliz de estar aqui no Visão. Woody, obrigado pelo convite. Obrigado você que está aqui nos acompanhando. E realmente busque se enxergar além das manchetes. Se enxergue de verdade, se enxergue com coragem. Você tem um poder que só se permitindo você vai conseguir acessar. Não desista, encare a vida de forma positiva, sem medo. Às vezes vai doer, pode doer, Woody, a gente se deparar com coisas que a gente não gosta, mas a gente só consegue evoluir e se curar encarando, com verdade, coragem, humildade e tentando, dia após dia, treinando até dar certo. É isso, pessoal. Deixa as últimas palavras aqui com o Thiago. Até a próxima. Valeu!